Saudações, meninos e meninas, tudo bem? Tudo jóia? Depois do meu pequeno problema informático, né? Estamos aqui de volta. Ai, gente, essas coisas são complicadas demais, né? Mas pelo menos a gente conseguiu arrumar uma reposição, né? Para hoje já, quarta-feira. Então, que bom que pelo menos deu tempo hábil, né? Da gente conseguir pelo menos estabilizar aí um pouco o nosso número de aulas, né? Seguinte, pessoal, hoje a gente vai começar nessa videoaula aqui falando um pouquinho sobre sistema excretor, né? Sobre a fisiologia do sistema excretor. E como é de praxe, a gente trabalha não só fisiologias, né? Mas a gente também trabalha questões de morfologia dos sistemas. Então a gente vai falar um pouquinho não só sobre como funciona, quais são as funções, né, do sistema excretor, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é esse cara, né, quem constitui o sistema excretor. Vale ressaltar mais uma vez que o nosso foco aqui é o ser humano, né? Então a nossa fisiologia aqui da Biologia 2 é uma fisiologia voltada para a nossa espécie, mas vocês vão reparar que eu vou falar bastante sobre fisiologias de sistemas excretores de outros vertebrados, tá? Isso tem uma importância muito grande para a gente, tem uma importância inclusive sobre graus, né, de parentesco, questões evolutivas e tudo mais, e também relação com qual é o tipo de ambiente que o vertebrado habita. Vocês vão ver isso de novo lá com o Luiz, ele vai comentar com você sobre essas questões de excreção entre os organismos, né? Mas eu acho que já é importante sim a gente já ter pelo menos uma primeira noção, um primeiro contato então de como é que funcionam os sistemas excretores de alguns camaradinhas aí aparentados com a gente, que são os vertebrados. Eu vou falar um pouquinho de alguns invertebrados também, mas o foco aqui vai ficar preso dentro dessa galerinha aí, detentores de coluna vertebral, tá bom? Então, olha só, bora começar aqui esse negócio. Então, olha só, gente, para que é, na verdade, qual é a função, né, do sistema excretor? Então, ele basicamente é um conjunto de órgãos, tá, que tem como função primordial realizar a filtração do sangue. Então, o nosso sistema excretor, ele é responsável então pela limpeza do sangue, a retirada, né, dessas impurezas do sangue aí, e a eliminação dessas impurezas no formato de urina, nosso famigerado xixi, né, cara? Esse líquido que diariamente a gente acaba eliminando aí, né? Vezes ele está mais amarelado e com um odor mais forte do que outros, e em outros momentos ele vai estar um pouquinho mais claro e com menos odores. A gente vai entender o porquê que isso aqui acontece, tá? Então, basicamente aí a nossa constituição do sistema excretor vai ser um par de rins. Nós temos então dois rins, né, localizados aqui na parte de trás do corpo. Quando vocês apalpam aqui a parte de trás do seu corpo, vocês vão perceber que vocês têm uma última costela, e essa costela ela não se encontra, ela não se fecha aqui na região do externo, assim como as outras costelas anteriores, é o que nós chamamos de costelas flutuantes, tá? Essas costelas flutuantes, elas se localizam justamente logo atrás dos rins, né? Então são estruturas que inclusive protegem esses órgãos contra pancadas, beleza? Então, além do par de rins, nós temos também um par de ureteres, um deles para cada rim, né? A nossa bexiga urinária, que é o que a gente sente esse incômodo aí de madrugada, né? Ou pela manhã, a gente sente a bexiga cheia, né? Então a gente precisa desvaziar esse órgão. E por fim, pela uretra. Então nós temos também uma uretra que é justamente esse canal que vai realizar essa conexão entre a bexiga e o meio externo do nosso corpo. Tranquilo? Então olha só. Então é isso, os camaradinhas, né? Os rins estão aqui, né? São dois, formatinho de feijão, bonitinho para danar, tá? Aqui em cima dos rins nós temos duas glândulas que nós chamamos aqui de glândulas adrenais ou suprarrenais. A gente vai falar dessas glândulas lá mais para frente quando a gente estiver falando de controle do corpo, né? Então quando a gente estiver falando do sistema endócrino, tá? Os ureteres, que são dois, perceba que cada um deles conectado a um dos rins, né? A bexiga, que é uma só, então esses ureteres eles se desembocam aqui na bexiga, dão esse rolê aqui, pam, pam, e a nossa uretrazinha, beleza? Então é a nossa ponta, nossa porta aí de conexão do sistema urinário, o sistema excretor com o meio externo. Eu quero que vocês percebam o seguinte, reparem que eu não estou colocando aqui fezes como parte do sistema excretor, né? Porque realmente as fezes são resultantes aí dos processos de digestão. A eliminação de fezes, elas não são consideradas como excretas, tá? Elas são secreções
de restante de alimentos que não foram digeridos e não foram absorvidos. Quando eu estou falando de excreta, eu estou falando de outra coisa, estou falando de substâncias que são produzidas pelo nosso organismo, que a gente precisa de eliminar essas substâncias de alguma forma e a gente faz essa eliminação basicamente pelo sistema excretor, embora também consigamos fazer essa excreção pelo suor. Então, quando a gente transpira, a gente também acaba liberando alguma dessas excretas. Beleza? Então, cola comigo aqui num detalhezinho que é bem importante, pessoal. Olha só, cara, a gente tem que entender então o que são essas excretas, tá? E quando eu estiver falando de excretas aqui, eu quero que a primeira coisa que venha na cabeça de você seja esse termo aqui, ó, excretas nitrogenadas, ou seja, são substâncias que apresentam nitrogênio. Cola comigo primeiro nesse textinho que eu escrevi, depois a gente volta para o quadrinho aqui de cima, tá? Então saca só, cara. Essas excretas nitrogenadas, elas são restos metabólicos, o que nós chamamos então de metabólitos, né? Esses metabólitos são restos de metabolismo de alguma coisa, né? E esses caras não fazem sentido de ficarem guardados dentro do nosso organismo. A ideia então é que esses caras sejam eliminados, tá? E isso tem a ver com o fato deles serem tóxicos, né? Então esses metabólicos são tóxicos, não faz sentido a gente ficar guardando esses caras. Tá, mas de onde que esses metabólitos tóxicos aí surgem, né? Eles vão surgir justamente quando nós estamos metabolizando tanto proteínas quanto ácidos nucleicos. E aqui eu quero que vocês façam uma pausa e deem uma relembrada comigo aqui de algumas questões, de algumas noções que nós temos sobre esses dois tipos de compostos orgânicos. Vamos falar primeiro dos ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. Não sei se vocês estão lembrados, mas se não estiverem, a gente vai recordar aqui agora. Quando a gente está falando desses ácidos nucleicos, a gente está falando então de cadeias longas, né, de polinucleotídeos, são então, macromoléculas, né, são polímeros, que vão conter pentoses, né, que podem ser a ribose, no caso do RNA, ou a desoxirribose, no caso do DNA. Nós temos os fosfatos, né? E nós temos uma coisinha que nós chamamos de base nitrogenada. Ah, irmão, base nitrogenada, excreta nitrogenada. Então, são compostos que contêm nitrogênio na sua composição. E tudo que a gente engole, tudo que a gente ingere, contém ácidos nucleicos. Assim, a não ser que você esteja comendo água e sal puros, né? Sem nada de origem animal ou vegetal, aí você estaria fazendo ingestão de coisas que não têm ácidos nucleicos. Mas como a nossa base alimentar é constituída de plantas e animais, então a gente está falando de organismos vivos, e todos esses caras são constituídos por células, então tudo aquilo que tem célula tem também DNA e RNA. Né? Então acaba que esses alimentos que quando a gente ingere, a gente também está consumindo então ácidos nucleicos. Quando a gente promove a digestão desses caras e a absorção desses camaradinhas, porque sim, eles são importantes também na nossa alimentação, nos processos de quebra e nas transformações metabólicas que nós realizamos no nosso corpo em cima desses materiais, a gente acaba então gerando excretas nitrogenadas. O mesmo raciocínio vai valer para a proteína. Tudo que é ser vivo também tem proteína, né? E o que a gente sabe sobre a constituição das proteínas? As proteínas elas são constituídas por aminoácidos. E para vocês que não estão lembrando o que é um grupamento amina, ele é isso aqui, ó. Nós temos dois hidrogênios ligados aqui a um nitrogênio e esse nitrogênio vai estar ligadinho lá naquele carbono central, naquele carbono quiral lá do nosso aminoácido. Então, no aminoácido, nós temos nitrogênios, metabolismo de proteínas, metabolismos então de aminoácidos geram excretas também nitrogenadas. Tranquilo? Então, toda vez que a gente estiver falando de excretas, tentem lembrar aí das excretas nitrogenadas, resultantes então dos metabolismos desses dois tipos de compostos orgânicos, tá? Entretanto, galera, curiosamente, embora nós tenhamos dois tipos então de compostos que nós ingerimos que possuem nitrogênio, existem, na verdade, três tipos de excretas nitrogenadas sintetizadas pelos animais, tá? E eu trouxe essa tabelinha aqui justamente para mostrar para vocês aqui. Nós temos os carinhas que produzem amônia, os indivíduos então que são amoniotélicos, as excretas nitrogenadas que eles produzem são do tipo amônia, tá? Nós temos os uriotélicos, que produzem como excreta nitrogenada a ureia, que é o nosso caso,
tá? E nós temos os uricotélicos que produzem como excreta nitrogenada o ácido úrico, beleza? E olha que doideira, cara. Olha, vamos ver aonde que a gente encontra esses tipos de excreção. Olha só, amônia, invertebrados aquáticos e peixes ósseos, né, que vivem na água, tá? Olha só a ureia, condrites, né, que são os peixes cartilaginosos, anfíbios e nós, mamíferos. E nós temos os uricotélicos representados aqui, então, por insetos em geral, aqueles que não são aquáticos, né? Os répteis e as aves. E isso aqui vai ter uma relação muito grande com o fato que está escrito nessa última coluninha aí da nossa tabela, tá? A amônia, ela tem uma solubilidade muito alta, entretanto, ela é extremamente tóxica. Ela é muito, muito, muito tóxica. Quando eu estou falando que uma substância tem solubilidade alta, quer dizer o seguinte, que ela tem uma capacidade grande de se misturar com a água. Vamos lembrar de uma coisa, essa substância ela é tóxica e água é um meio que possibilita a existência de um organismo vivo, né? Então é um recurso importante. Se uma coisa que é tóxica tem uma grande solubilidade com a água, quer dizer que essa substância tem uma grande capacidade de, entre aspas, poluir ou, entre aspas, sujar a água do organismo. Ou seja, galera, não faz sentido para um animal que vive mais afastado da água produzir um tipo de excreta nitrogenada que tem uma grande capacidade de poluir a sua água disponível. Então perceba bem, cara, esses animais que são amoniotélicos são todos aquáticos, exclusivamente aquáticos. Para eles não tem problema sujar a água do organismo, uma vez que eles vivem em meio aquático, então eles conseguem realizar essa troca de água aí com uma grande facilidade. Para eles não tem o menor problema, tá? Então, à medida com que a gente vem descendo a nossa tabela aqui, eu quero que vocês percebam que o nível de toxicidade, né, ele vai diminuindo, assim como a solubilidade também vai diminuindo. A ureia, embora ela seja também solúvel em água, ela é menos solúvel do que a amônia e ela também é menos tóxica, cara. Então, olha só, onde que a gente encontra esse tipo de excreto nitrogenado? Em alguns peixes, né? E em indivíduos que têm uma relação relativamente próxima com a água, que são os anfíbios e os mamíferos. Embora esses animais não vivam exclusivamente em meios aquáticos, esses carinhas têm uma dependência um pouco maior da água do que animais como, por exemplo, insetos, répteis e aves. Vocês não estudaram isso ainda, mas répteis e aves apresentam um ovo que nós chamamos de ovo amniótico. Tá? Esses caras, então, eles se desenvolvem dentro de um ovinho e dentro desse ovinho existe toda a água disponível para que esse embrião se desenvolva. Ora, se eu tenho uma água, então, presa em um recipiente, o que que eu quero fazer com essa água? Eu quero poluí-la? Não, muito pelo contrário. Se a água não entra dentro do ovo e também não sai, o meu objetivo é sujar essa água o mínimo possível, porque eu preciso dessa água para me desenvolver. Qual é a solução para isso? Então, esses animais acabam excretando uma excreta nitrogenada, que nós chamamos de ácido úrico, e este ácido úrico ele é insolúvel, praticamente insolúvel. E ele também é praticamente atóxico. Então não há problema para esses animais se desenvolverem dentro desse ovo juntamente com essas excretas nitrogenadas, por dois motivos. Um, que ela quase não se mistura com a água, então a água continua relativamente bem limpa. E o segundo motivo é que esse composto nitrogenado é praticamente atóxico, então também não causa grandes danos a esse animal. Tá? Então pode ser que na cabeça de vocês esteja passando a seguinte pergunta: Uai, Brunão, então por que que não é todo mundo que elimina o tal do ácido úrico, né? Porque parece que ele é bem melhor, ele economiza a água, né? Ele é praticamente atóxico, então qual é o motivo aí dos peixes ósseos e dos animais uriotélicos não excretarem ácido úrico? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que a gente vai ver agora.
Olha só o que acontece, pessoal. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de animais, né? Os peixes ósseos aí que são amoniotélicos, um mamífero que é ureotélico e uma ave que é uricotélica, né? Então, elimina ácido úrico. Olha só, realmente, cara, a amônia ela apresenta um maior grau de toxicidade do que o ácido úrico, né? Então, pensando de fato nessa vantagem, né, de economia de água, pô, faz sentido então todo mundo excretar ácido úrico, né, velho? O problema é o seguinte, cara. Olha só essa segunda linha aqui de baixo, essa linhazinha amarela. Gasto de energia para ser sintetizado. Então, velho, aqui que mora o pulo do gato, bichão. Enquanto a amônia tem um gasto praticamente nulo, né? Então o gasto para sintetizar a amônia, como a sua excreta nitrogenada, seja zero, para sintetizar o ácido úrico existe um grande gasto energético. É mais ou menos, para vocês terem uma ideia, o seguinte: para converter uma molécula de amônia em ureia, seriam gastos aproximadamente 6 ATPs, então tem um gasto energético. E para conversão dessa amônia em ácido úrico, seriam gastos 9 ATPs. Tá? Então, existe um gasto energético envolvido nessa mudança do tipo de excreta nitrogenada. E o que a gente sabe sobre energia, velho? Energia também é um fator de sobrevivência. A gente precisa da energia para realizar os nossos processos metabólicos. Então, quanto menor a quantidade de energia que se gasta, mais vantagem você leva, não é? Então é isso aqui que explica o porquê que existem animais que excretam diferentes tipos de excretas nitrogenadas. Os peixes ósseos, eles estão na água, eles têm bastante água disponível e eles têm a preferência por eliminar a amônia, porque água não é um recurso tão limitante para esses caras, né? E a amônia não apresenta gasto energético para sua excreção, sendo, portanto, uma grande vantagem. Agora, os animais aí que são uricotélicos, que é o caso aí dos animais que eu falei que tem esses ovos amnióticos, as aves, né, e os répteis, esses caras já têm um problema em relação à economia de água. Eles não podem sujar a água contida dentro do ovo, então eles optam por gastar mais energia excretando o ácido úrico para ter como vantagem o fato de terem a água de dentro do ovo limpinha durante todo o desenvolvimento da espécie. Ah, professor, mas aí você falou uma coisa estranha, né? Que você falou que os peixes cartilaginosos, os condrictes, eles são uriotélicos, eles são iguais a nós mamíferos, né? Eles secretam eles secretam ureia, né? Como parte das suas excretas nitrogenadas. E ele está na água. Como é que o senhor explica isso aí? Eu sei que é sabichão e barbudo e narigudo, você acha que você é o cara. Então me explica aí, bichão, como é que você faz, como é que você relaciona aí os condrictes, né, os peixes cartilaginosos, com essa excreção de ureia. Pessoal, é o seguinte, existe uma coisa que nós chamamos de pressão osmótica. Né? O que é pressão osmótica? É a pressão que a água faz para entrar dentro de um recipiente, para entrar dentro de uma célula, por exemplo, ou a pressão que ela faz para atravessar uma membrana. Tá? Acontece o seguinte, esses animais que vivem na água do mar, eles apresentam uma concentração de sal, né, um pouquinho menor do que existe na água do mar. Ou seja, eles têm uma tendência a perderem água para a água do mar. Eles têm uma pressão osmótica menor do que a água do mar. Nos peixes ósseos, existe um mecanismo que possibilita esses caras a elevarem a concentração de sal dentro do organismo. Eles absorvem sal de maneira ativa, né? Então eles bombeiam sal para que eles possam ficar menos para que eles tenham uma diferença menor de concentração entre sal dentro do corpo e fora do seu corpo. Nos peixes cartilaginosos, esse mecanismo é um pouquinho diferente. Ao invés de aumentar a concentração do sangue de um peixe cartilaginoso utilizando seu próprio sal, os peixes cartilaginosos aumentam a concentração dos seus fluidos acumulando certas quantidades de ureia. Lembrando que a ureia ela é pouco tóxica, então rola de acumular um pouco dessa ureia no organismo sem causar nenhum tipo de problema. Então, os peixes cartilaginosos fazem isso.
ao invés de acumularem sal no organismo, eles acumulam ureia, aumentam a pressão osmótica em relação à água do mar e, com isso, eles acabam perdendo menos água para o mar do que eles perderiam se não fosse com esse acúmulo de ureia. Muito, muito, muito doido. Isso aqui é doido demais, beleza? Então, lembrando que a explicação para que todo mundo não excrete então o tal do ácido úrico, que parece ser o trem mais legal do mundo, né? Não é tóxico, não suja a água, né? Não, praticamente é insolúvel. Tem um probleminha aqui do gasto alto de energia para a produção deste camarada, tá? Então, em vários momentos, com certeza, é mais vantajoso aí você não ter esse gasto de energia, né? Quanto menos energia você gasta, mais vantagem você leva para a sua sobrevivência. Beleza? Então, olha só. Vamos pensar aqui, então, nas funções que os rins têm no nosso organismo, tá? Eles vão realizar algumas funções além dessa filtragem, né? A primeira, realmente, é a filtração do sangue aí para essa retirada de toxinas, essa retirada aí desses compostos, essas excretas nitrogenadas. Mas a gente também tem como função dos rins uma participação muito grande tanto na produção de glóbulos vermelhos, então a gente tem produção, né, nós temos a participação aí da nossa reposição de glóbulos vermelhos a partir dos rins, mas também temos uma participação extremamente importante dos rins nessa formação de ossos. Grande parte do cálcio que é reabsorvido pelo nosso organismo vai ser reabsorvido pelos rins. E a gente sabe que o cálcio é um íon extremamente importante para a formação de ossos e dentes, né? Outra coisa que nossos rins fazem é a regulação da pressão sanguínea. E isso aqui é muito doido, cara. Os rins realmente são extremamente importantes no processo de regulação da pressão sanguínea. Pensa comigo aqui, o que seria essa pressão sanguínea? É justamente a pressão que o sangue faz nas paredes dos vasos, não é? O nosso sistema circulatório ele é um sistema circulatório fechado. Então, se eu aumento a quantidade de sangue circulante no meu sistema circulatório, o que eu faço com a pressão do sangue? Também aumento, né? Então, cara, como que os rins fazem ou como que eles auxiliam nesse controle aí da pressão sanguínea? Esse excesso de fluidos presente no nosso sangue, então esse excesso de água, vai ser eliminado através dos rins, juntamente com a urina, e se eu diminuo o volume de água no sangue, eu, consequentemente, também diminuo o volume sanguíneo, né, o volume total do meu sangue, reduzindo, então, a pressão sanguínea dentro dos meus vasos. Então, essa eliminação de água ela é importante também para essa regulação da nossa pressão sanguínea. Tá? E não para por aí não, tá? Os rins também têm uma função extremamente importante nesse controle da quantidade de sais que nós temos no nosso sangue. O que a gente sabe sobre os sais? Quanto maior a quantidade de sal no sangue, maior a pressão osmótica no sangue, mais água das nossas células são destinadas, então, ao sangue. E se esse sangue recebe água dos tecidos, o que acontece com o volume sanguíneo? Também aumenta. Tá? Então, é também função dos rins não só eliminar esse excesso de água, como também eliminar esse excesso de sais acumulados no sangue. Né? Se eu elimino esse excesso de sais, eu diminuo a pressão osmótica, diminuo a quantidade de água que está indo dos meus tecidos em direção ao sangue e, por fim, acabo também diminuindo a pressão arterial. Então, é uma reação em cadeia, né? A bolinha de neve. E isso aqui é o que a gente fala, então, desse controle, né? O balanço químico aí de substâncias e de líquidos, né? Pensando, nossos líquidos aqui vão ser basicamente água, né? Dentro do nosso organismo. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui para não ficar muito longa. Então, depois vocês assistam essa aula e já façam lá a video questões, número 2. Video questions, número 2. Beijo para vocês. Fui!